Amém? A pastora ministrou de manhã o Salmo 84, e foi uma bênção, um salmo muito lindo e muito profético, de busca, de intimidade, de sabemos que somos habitação do Senhor, Ele habita em nós, você é casa de oração, você é tabernáculo de Deus. Diga para o seu irmão, você é casa de Deus. E nós estamos vivendo num tempo onde a gente percebe muitas coisas, muitos sinais que estão apontando à volta de Jesus, muitos sinais que estão apontando, não vou dizer que o final dos tempos, o final do mundo, mas de que essa brevidade de nós estarmos aqui como peregrinos nesta terra, porque esse é o nosso caminho, somos peregrinos deste mundo, sabe, queridos, em destino, com direção aos céus, com direção à eternidade, e a gente passa por tantas coisas, nós passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, ao mesmo tempo também nos alegramos em todos os momentos. Como é gostoso ver esse ambiente da presença de Deus, esse ambiente de glória, né? A Cândida subindo aqui, dançando, as pessoas celebrando ao Senhor, entregando o seu tudo. Mas, amados, estamos vivendo um tempo de preocupações, tempo de muitas mudanças. Domingo passado eu preguei um pouquinho sobre sermos ou pessoas líquidas ou pessoas mais sólidas, e muitas questões foram colocadas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a passagem que fala das 10 virgens, e eu queria colocar para você, será que na nossa lamparina, na nossa lâmpada, será que não está faltando azeite, a qual mantém ela acesa? Será que hoje a sua lâmpada ela está apagada ou ela está acesa? Como será que está a sua lâmpada diante de tantas situações que você passa? Diante de um mundo tão, vamos olhar, cruel, violência, mortes, destruição, inversão de valores, aquilo que antes era certo se torna errado, aquilo antes que era errado se torna certo, princípios são quebrados, as pessoas quebram alianças, quebram princípios por nada, simplesmente por pensarem em si mesmas. E diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, como será que está a nossa lâmpada? Apagada ou está acesa? Eu queria ministrar isso ao coração de vocês, e queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Essa parábola que Jesus fala às pessoas que o ouviam, e Jesus, em alguns momentos, ele utilizou-se de parábolas para falar da sua volta, falar da sua segunda volta que um dia vai acontecer. Mateus 25, do 1 ao 13. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim no verso 1: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Fica a sua Bíblia aberta. Queridos, Jesus ele contou várias parábolas para mostrar e referente estarmos prontos para a sua grande volta que um dia vai acontecer.
E como nós devemos estar sempre nos preparando para que um dia, e você pode esperar, um dia vai acontecer. E Jesus ele usa até algumas parábolas dentro do Evangelho, falando sobre a sua volta. Além das 10 virgens, você vai perceber, lembrar também da parábola do Senhor, que vai viajar e coloca os seus talentos nas mãos dos seus servos, para que eles pudessem o quê? Não guardar, mas multiplicar. E como você percebe nessas duas parábolas, por exemplo, não apenas das 10 virgens, mas também do Senhor, que foi viajar e confiou ali os seus talentos àqueles seus servos, você percebe nessas duas parábolas, falando da iminente volta de Jesus, Jesus ali explicando através disso, que um dia ele vai voltar, e nós precisamos estar preparados para isso. Você vai perceber que ambas as parábolas criam uma expectativa, há uma espera. Você vai perceber nessas duas parábolas que também precisa, ali ocorre uma preparação, tanto na parábola das 10 virgens, como também na parábola do homem, do Senhor que viaja e dá os seus talentos. E aquele único servo que ele dá o seu talento, para que ele multiplicasse, ele vai, esconde o talento em terra, e quando o Senhor volta, ele fala, olha, aqui o talento, estou te devolvendo, com medo do Senhor. E aquele Senhor fala para ele, olha, afastai-vos de mim, servo mau e infiel. Você percebe nessas parábolas, essas duas parábolas, que ambas também falam o quê? Da negligência. 5 virgens negligenciaram o óleo, dormiram. Esse servo que tinha 1 talento, vai, escondeu, negligenciou a ordem que o seu Senhor tinha dado. Em ambas as parábolas também você vai perceber que há uma certa demora na chegada. O noivo estava demorando para chegar, então aquelas 5 virgens dormiram. Do talento também, houve uma demora em o Senhor retornar. E ele com medo esconde. Você percebe nas duas parábolas, queridos, que há também, mostra responsabilidades individuais. Diga para o seu irmão, responsabilidade individual. Cada virgem era responsável pela sua lamparina, pela sua lâmpada, pelo óleo, em manter ela acesa, esperando o noivo. Na parábola do Senhor, aqueles servos que receberam os talentos, tinham uma responsabilidade de o quê? Multiplicar. Amados, o Evangelho não é um Evangelho ao qual eu dependo de alguém, para que eu seja mais espiritual, para que eu busque, para que eu ore, para que eu medite na palavra, para que eu jejue, não. Nós temos uma responsabilidade clara. Primeiro que a salvação ela é individual. Diga para o seu irmão, a salvação é individual. Pois é. Eu não estou atrelado a alguém, nem você está atrelado a mim. Se o pastor foi para a glória, eu também vou. Não. Imagine só. Temos responsabilidades de buscarmos a presença de Deus, de a cada dia manter acesa a chama em nosso coração, de a cada dia mantermos ali o óleo que acende as lamparinas intacto, sempre presente, sempre ali, para que a minha lamparina, o meu fogo não se apague. Isso é responsabilidade. Responsabilidade do talento, do dom, da unção que Deus derramou sobre a minha vida, para que eu pegue esse dom e faça. O Espírito Santo nos dá o fruto, há o fruto do Espírito. O fruto é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, é o domínio próprio, é a mansidão. O fruto é característico de algo interno, do nosso caráter, algo nosso, daquilo que eu tenho de atitude, de como eu sou na minha casa, de como eu sou não apenas aqui na igreja, mas na minha escola, na minha faculdade, no meu dia a dia, seja como marido, como amigo, como irmão. Mas os dons, como dons de cura, dons de profecia, de discernimento, fala do seu trabalho na igreja, do seu dom que você tem para implantar numa igreja, um local onde você está e abençoar alguém. Deus nos coloca responsabilidades.
E a lição clara fica para a gente nessas duas parábolas, sabe, igreja? Dessa volta de Jesus, é de que cada um de nós precisamos nos submeter à total vontade de Deus para as nossas vidas. Não há escolhas, num sentido de que se eu escolher esse vai dar no mesmo lugar, mas se eu escolher esse aqui também vai dar no mesmo lugar. Não é os céus, o reino de Deus, estamos um dia na salvação, obtemos a salvação, um dia estamos na glória. Não é que nem um GPS, que se você preferir esse caminho, uma hora você vai dar lá. Talvez não, isso não aconteça. É a escolha certa, é uma escolha de um processo de santificação, é uma escolha clara de que eu tenho responsabilidade, é uma escolha clara que eu preciso continuar esperando, é uma escolha clara que eu tenho uma expectativa. Sabe qual é a minha expectativa? É de que um dia eu vou herdar, vou receber o galardão e estarei com o Senhor Jesus em breve. Essa deve ser a nossa expectativa. Essa deve ser, isso deve ser o que nós ansiamos. Hoje a gente estava vendo no YouTube, o pastor Márcio Valadão completou 50 anos de ministério. Meu Deus, se um dia eu chegar nisso, e creio que chegarei, que lindo ver aquele homem. E ele fala uma coisa no final, não sei se a pastora estava ouvindo, acho que ela se subiu para se arrumar, mas ele fala, olha, eu vivo hoje, talvez como hoje fosse o fim, talvez amanhã, talvez o Senhor me leve. É uma verdade. Precisamos ter a expectativa de que a qualquer momento Ele virá, de que a qualquer momento algo pode acontecer. Por isso eu e você precisamos nos submeter à vontade de Deus, nos submeter à vontade do reino e estabelecer o reino de Deus enquanto estamos aqui. Responsabilidade, expectativa em esperar, não negligenciar dons, o fruto que Deus está colocando em nossas mãos. Porque nós temos negligenciado nesses últimos dias a presença de Deus, a soberania da vontade dEle sobre as nossas vidas. Temos negligenciado o dom que Ele deu em nossas vidas. Há pessoas com dons ministeriais, há pessoas aqui que são profetas, há pessoas que têm discernimento da palavra, há pessoas que têm dons para liberar cura, há pessoas que têm dons para ministro, dons ali de evangelistas, de pastores, apóstolos, ali missionários. Nós temos pegado o nosso talento e enterrado, e isso é responsabilidade sua, pegar esse dom e multiplicar. Multiplique. E é interessante que quando fala das 10 virgens, o número 10, nos tempos antigos, principalmente pelo povo de Israel, era algo que era muito representativo para eles. Eles tinham uma ideia de 10, era uma ideia de algo completo. Olha só, o 10 não está na Bíblia, nada que está na Bíblia é por acaso. Sei lá, vou pôr o 10, não. Para os povos antigos, o 10 era algo completo, era uma ideia de completude. O número 10 era muito significativo na vida daqueles homens israelitas e mulheres israelitas. Se você for dentro da palavra de Deus, por exemplo, você vai achar quantos mandamentos? Há uma passagem em Ruth, capítulo 4, no verso 2, que chamam 10 homens para julgar uma causa. 10 é sinal de completude. Há um estudo por Flávio Joséfo, um arqueólogo do século II, judeu, que ele traz essa condição de que o 10 é algo completo. Hoje, para você entrar numa sinagoga judaica, para ter um culto judaico, é necessário ter no mínimo 10 pessoas ali. O 10 é sinal de completude. Deus quer algo completo de nós. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer a sua vida para Ele pela metade. Deus não quer ouvir você dizer assim, Deus, eu vou te servir com esse meu tempo, mas com esse eu vou servir a outras coisas. Quando Ele fala de 10 virgens e põe 5 insensatas e 5 prudentes, Ele está falando de algo que foi rompido, de um princípio, de uma plenitude, de uma completude que foi cortada, que foi dividida. O 10 é sinal de completude para as nossas vidas. Isso ganha importância. Nós precisamos ter um despertar de que tudo que Deus faz em nós é completo. Diga para o seu irmão, tudo que Deus faz na sua vida é completo. Entenda, é a gente que não consegue esperar essa completude. É a gente que deixa faltar o óleo, o azeite nas nossas lamparinas. Somos nós que pegamos talentos e dons e enterramos e queremos esperar o Senhor com medo desse Deus vingativo, cruel e avassalador. Não! Está na hora de sermos completos.
Está na hora do 10 estar sobre a nossa vida, ou seja, Senhor, eu preciso ser completo na minha vida de oração, na minha vida de jejum, na minha vida de leitura, na minha vida de servir, na minha vida de ser humilde, de ser aquele que vai levar o evangelho, de ser aquele que vai esperar até o último dia a sua volta, ou a morte vir sobre a minha vida, mas eu esperarei, até que chegarei um dia que eu vou guardar a minha fé, completar a minha carreira, mas saber que eu estou salvo em Cristo Jesus. Mas isso não vai acontecer se você permitir com que a sua lâmpada se apague. E a lâmpada representa a nossa vida. As lâmpadas naquela época eram usadas, eram, como posso dizer, é um corpo assim de barro. Olha só, nada por acaso, né? Era algo de barro moldado ali por um oleiro. E tinha um bico, esse bico vinha uma fibra de linho, como se fosse um barbante, vamos dizer assim, mas não é um barbante, anexada lá dentro da lâmpada, tinha que encher com óleo, o azeite, quando aquele azeite começava a encharcar ali, aquele linho se acendia e a lâmpada permanecia acesa. Queridos, como está a sua lâmpada, igreja? A sua lâmpada tem azeite, e o que fazia aquela lâmpada se acender não era o pavio, era o azeite. Se não há azeite, a lâmpada não acende. Se não há unção sobre a sua vida, dons, talentos, se tornam apenas desejos de você fazer, na verdade, se torna uma força sua própria. Sabe aquela coisa, Pan, de que eu vou fazer pelas minhas próprias forças? Eu vou usar meu braço forte, eu vou tomar minhas direções, eu vou tomar minhas decisões, eu vou escolher para a direita, não, eu vou escolher aquilo. Mas quando eu estou encharcado da unção, do óleo da unção, porque o azeite representa para nós unção, representa uma unção a qual eu tenho sobre a minha vida, representa ali algo que eu tenho que foi derramado sobre mim. Eu não tenho um título de pastor, mas uma unção sobre a minha vida, que eu posso até um dia abandonar o ministério. Falar assim, não gente, eu não quero mais a Rios, estou fechando a Rios. Vou para uma outra igreja. Se eu vivo debaixo da vontade de Deus, de uma responsabilidade individual, Deus vai me usar em qualquer lugar, porque a unção está sobre a minha vida. Eu desejo ser usado debaixo dessa unção. A minha unção não está apegada a um título, não está apegada a algo que eu tenho materialmente, não, está ligada à vontade de Deus, alinhada na vontade que Deus tem para a minha vida. E a preparação que precisa ser muito clara, eu preciso encher a minha lâmpada de azeite. E 5 virgens ficaram sem azeite para as suas lâmpadas, tiveram que querer emprestar. Isso fala muito de relacionamento. Relacionamento com o Senhor é individual, é algo entre eu e você. E a unção vem, vai encher na minha lâmpada, e ali vai permanecendo acesa conforme é o meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais Ele vem sobre a minha vida, mais Ele vai me revelando sobre a vontade dEle, mais Ele vai me ensinando, mais Ele vai me colocando em desertos, que eu preciso passar por esses desertos, mas eu vou saber que vou passar com Ele ao meu lado. Quando Jesus voltar, queridos, nós precisamos estar preparados, essa é a grande verdade. A lâmpada acesa daquelas 5 virgens significa, elas ficaram preparadas para a volta do noivo. Elas não adormeceram como aquelas 5 noivas. E eu quero nessa noite rapidamente colocar 3 coisas que podem apagar, e estão apagando as nossas lâmpadas. Eu não sei como que está a sua lâmpada nessa noite, querido. Mas você precisa avaliar a si mesmo e se perguntar, Senhor, talvez a minha lâmpada está faltando azeite, está faltando o óleo da unção, está faltando a unção sobre a minha vida, está faltando a direção sobre a minha vida, está faltando a sua presença na minha vida, e Deus quer trazer à tona hoje, para você trazer uma mudança, e falar, Senhor, acende a chama, acende, nós cantamos aqui, deixa queimar, uau, tão lindo cantar, não é verdade? Mas como é viver deixar queimar? Porque a lamparina é o pavio que vai queimando, quando chega no óleo ele vai queimando e ficando acesa. Para você ficar queimando na presença de Deus, precisa ter azeite.
Diga para o seu irmão, você precisa ter azeite na sua vida. O azeite não é o azeite de oliva que você cozinha na sua casa, mas é a unção renovada do Espírito sobre você. E 3 coisas que eu quero citar que estão tirando e apagando a lâmpada em nossas vidas. A primeira, hoje, que nós estamos vendo absurdamente, é que a gente se tornou pessoas indiferentes espiritualmente. Há uma indiferença espiritual sobre as igrejas, sobre a igreja, sobre nós. Lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 20, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Diga para o seu irmão: Deus repreende aquele que ama. Olha só o que ele fala: por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Precisamos observar a nossa vida se nós não estamos indiferentes. A palavra indiferente é um adjetivo que conota preferência. Caminhos que podem ser indiferentes com a qual você queira, não tem importância, demonstra nenhum interesse seu. Aquela questão: você quer ir ali ou você quer acolá? Para mim é indiferente. Quando você observa alguém falando isso para você, o que você sente? Raiva, por exemplo, de quando alguém fala com você indiferente. Vamos falar a verdade, igreja. Uma das piores coisas para um relacionamento é a indiferença. Concorda ou não? Se eu começar a ser indiferente com a minha esposa, briguei com ela, hoje a gente vai ter uma DR porque ela acabou o culto meio-dia. Brincadeira, né? Mas se a gente discutir, de repente eu pegar a semana e começar a ser indiferente com o que ela fala. Ela chegar: oi amor, vamos fazer isso. Marcelo, vem fazer aquilo. E eu... E eu simplesmente virar as costas, ser indiferente. Ou ela falar assim: olha, eu fiz uma janta bem especial para nós, vamos sentar, vamos comer. E eu, tanto faz. É horrível. Quem já foi tratado com indiferença aqui? Ah, irmão, confessa o pecado. Duvido que não tenha alguém que nunca foi tratado com indiferença. Já foi, Pan? É horrível. E vou falar que vou confessar um pecado. Eu já tratei muita gente com indiferença. E às vezes dá vontade. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Agora, a indiferença dentro de um relacionamento, seja de casal, seja de amigos, de irmãos, traz um sentimento muito ruim sobre nós. Imagine a sua indiferença quanto à vontade e à presença de Deus. É como se nesse ambiente todo de adoração que tivemos aqui, uau! É como se todo esse ambiente de glória, de presença, você ficasse assim: tá bom, Deus. Termina logo isso aí, que palhaçada. Olha a Conceição correndo, olha a Cândida falando que ela está dançando. Ai, estou de saco cheio. Irmãos, isso é sério. E nós estamos indiferentes diante da presença de Deus. Hoje, às vezes, eu olhar um culto avivado, como foi o momento de adoração aqui, ou talvez ir numa igreja, talvez é mais tranquilo, como diz a Cândida aqui, é mais tranquilo. Para você não vai ter importância, significado nenhum. É como se para você o Espírito Santo, Deus não estivesse nem aqui no fogo e nem lá no frio. Por isso você é morno. Quando a indiferença toma o nosso coração, como nós estamos lendo dessa carta à igreja de Laodiceia, que era uma região que ficava em águas termais, e por isso a água era uma água morna. Quem já tomou água morna aqui? É ruim ou não? É meio indigesto, né? É horrível. E a igreja de Laodiceia, ela havia se transformado em uma comunidade morna. Não tinha gosto, não tinha sal, não tinha tempero.
Eles eram indiferentes. Eles, por serem ricos, achavam que tinham tudo. A riqueza era tudo para eles. Mas na verdade eles não tinham nada, eles eram pobres, miseráveis. Eles negligenciaram o serviço a Jesus. Eles permitiram deixar com que a ociosidade, com que posições, com que a indiferença permeasse o coração deles. O resultado, meu irmão, foi que Jesus estava vomitando esta igreja da sua boca. E infelizmente tem sido isso que tem acontecido com muitos crentes. Não seja indiferente à presença de Deus. Mas pastor, eu estou passando por dificuldades, eu estou mal emocionalmente, eu estou mal no meu casamento, eu estou mal no meu trabalho. Não importa, porque a presença dEle não está ligada ao seu momento. A presença dEle é única. Aqui é habitação, você é a habitação dEle. Ele está olhando para você, Ele é contigo, Ele já tem promessa para a sua vida. Então para de choramingar, lamentar as suas lamúrias, mas se levanta como a Marissa começou o culto. Seja forte, seja corajosa, seja fiel, se levante dessa sua raiz de depressividade, essa raiz de tristeza, mas que você receba o fruto do Espírito, chamado a alegria, que não é no homem, não é no bem, não é nas coisas, não é no título, mas é no Senhor, o nosso Salvador. Isso que precisa ser muito nítido da indiferença, e temos permitido com que essas indiferenças permeiem a nossa igreja. Vir para um culto é como se estivesse na sua casa assistindo televisão, uma série. Adorar a Deus se tornou apenas cânticos de música, sem intensidade, sem compreensão, sem presença. A palavra se torna irritante quando nos exorta. Está na hora de pararmos de ser mornos e indiferentes. Porque a palavra é muito clara. Ele vomitará da sua boca. Vomitará. Então, o primeiro entendimento, aquelas virgens, 5, elas estavam indiferentes ao momento. Elas deixaram com que a expectativa ficasse de fora, Marcinho. Elas já não mais esperavam. Queridos, eu sou cristão. A gente nasceu num berço cristão. Sempre criados na igreja. Eu já contei aqui algumas vezes, tentei ir para discoteca, mas não virou. Minha família é cristã. Imagina eu na discoteca, irmão. Os passinhos dos anos 90. Né? Por que não? Mas não era discoteca? Mas... mas... Ó... Lembra na época? Tinha Broadway, tinha toco, tinha... Balada é atual. Rave, baladinha, vamos para balada. Nossa, quem é dos anos 80, 90 aí? Não era discoteca? Quem ia lá pro clube da cidade? As negaiadas lá, tudo... Com, lembra com? A Coinha no clube da cidade. Lembra da Overnight, Toco, Broadway, quem mais aí lembra? Hã? Paradise lá em Osasco. Olha a galera aí, para Osasco, meu Deus do céu. Truptown. A Truptown foi a única discoteca que eu fui, não fui uma vez na Broadway. Não na Broadway de Nova York, meu querido, era a Broadway ali na Marquês de São Vicente. Quem é dessa época assim, gente? Eita, tem uns... Você era, varão? É, você tem cara que você ia lá na Toco, hein? Brincadeira, mas piorou ainda, meu Deus do céu. Quem imagina a Conceição com aquele cabelo Globetrotters, calça boca de sino e às vezes eu vejo os vídeos dos passinhos de antigamente na discoteca, né? Era muito legal os passinhos, né? Não tinha rebolação, era... Tá bem? Volta para a palavra. Vamos voltar para a palavra. Mas, queridos, eu nasci num berço cristão, tentei ir nessas discotecas da vida, fui acho que 2 ou 3 vezes. E a gente sempre ouviu falar da volta de Jesus. Sempre. Né? Eu lembro que nas escolinhas dominicais falavam sobre isso. Eu lembro que os cultos se pregava muito naquela época sobre salvação e a volta de Jesus.
Lembro que se pregava-se muito sobre isso. Era um evangelho muito simples, mas muito direto. Nós fazíamos evangelismo na feira, naquela época, com um panfletinho, e muitos irmãos, eles eram muito diretos. Muito. Olha, Jesus vai voltar, e você precisa se arrepender. Vi muito, eu não evangelizava, porque eu ia com a minha mãe, era adolescente. Eu lembro que havia uma feira próxima à igreja, e os irmãos acabavam o culto, se reuniam, Aguinaldo, iam para a feira, e ali na feira eles entregavam panfletinhos e evangelizavam. Vi minha mãe, muitas vezes, pegar uma perua, pegar as criançadas, levar para a igreja. Eu lembro até hoje que minha mãe fez, se os seus amigos forem na igreja, eu libero você para ir na matinê, que era que começava às 5 horas da tarde na discoteca. Eu lembro que eu levei meus amigos, eles não entendiam nada. Mas, amados, sempre ouvi falar, estou com 45 anos, sempre ouvi falar que Jesus um dia vai voltar. Não vou negar que algumas vezes você pode ter um espírito de indiferença diante disso, por tantas coisas que acontecem, pelas lutas, pelas provas. Aquelas 5 virgens, elas ficarem indiferentes à vinda do noivo. A indiferença, ela é uma ausência de um amor naquele relacionamento. Por isso que eu perguntei, como é cruel alguém que é indiferente à dor do próximo. É indiferente à dor do seu parceiro, do relacionamento, indiferente à dor do seu irmão, indiferente à dor do seu pai, da sua mãe. Não temos uma empatia quanto ao sentimento de alguém, isso é indiferença. Jesus vem, Ele não vem para negar a lei, mas Ele vem para ajustar a lei. Ele diz, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu irmão como a ti mesmo. Talvez quantos de nós, e eu já vi homens e mulheres, queridos, falarem uma vez para mim, eu já estou indiferente quanto à volta de Jesus. Eu já vi pessoas falarem assim, eu não sei nem mais se Jesus vai voltar. Estão indiferentes. E talvez a sua lâmpada esteja apagada, porque talvez você está indiferente à volta e à presença dele. O segundo ponto que pode apagar a nossa lâmpada é o cansaço espiritual. Lá em Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos, diga para o seu irmão, não se canse, de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então diga para o seu irmão assim, não desanime. Foi muito bom a Marisa ter aberto aquele culto, falado aquele momento. Seja forte, seja corajoso, não desanime, não permita com que o cansaço espiritual tome o coração de vocês, a mente, a atitude de vocês. E o cansaço espiritual é a soma de um esgotamento emocional e um esgotamento físico. Quando você chega num nível um nível mental e um nível físico que você já não consegue mais, é o limite. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável, sabe? Quando somos vencidos por ele, nós não ressentimos mais prazer em nada. Quando vem esse cansaço espiritual, nós não temos mais prazer na presença dele, não temos prazer de trabalhar na obra dele. Foi muito legal ver todo mundo ontem aqui trabalhando, fazendo, incansáveis, dando risada. Depois ainda limpamos a igreja, como o corpo é lindo, não sobrecarregou ninguém, todo mundo compartilhou, partiu. Vamos lá. Nós não devemos jamais permitir com que o cansaço espiritual tome o nosso coração. Quando o cristão, querido, chega num estágio como esse, é porque a sua lâmpada está se apagando. Quando você chega num cansaço espiritual, é porque a sua lâmpada já está faltando azeite. E o terceiro e último ponto que faz com que a gente perca e apague a nossa lâmpada é o excesso de entretenimento. Olha o que diz em 1 Timóteo 5,6. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Para que você vive? Para o seu próprio prazer e deleite. O excesso de entretenimento é o maior inimigo de um avivamento. Diga para o seu irmão, entretenimento é inimigo de avivamento. Sabe por quê? Eles são antagônicos. Onde está entretenimento, não há avivamento.
Se eu tenho metade do meu dia em Instagram, Facebook, Netflix, HBO, filmes, sair, cinema, comer, beber, curtir o meu prazer, eu não tenho tempo para buscar. E o que nós mais vemos nos dias de hoje é: eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir à casa do Senhor. Entretenimento. Vivemos num mundo hoje onde tudo está a seu dispor de uma forma muito fácil, tranquila. O excesso de entretenimento está tomando as nossas igrejas. Às vezes nós queremos ter um monte de coisa aqui na igreja, percebeu? Vamos fazer arraiá, vamos fazer festa country. É legal isso, mas isso não pode ser a primazia da nossa essência. Não pode ser aquilo que nós buscamos. Se nós queremos avivamento, precisamos despertar e mudar esse excesso de entretenimento. Sabe por quê? O avivamento, ele muda hábito. O avivamento, ele tira você da acomodação. O avivamento, ele é algo espiritual. O avivamento, ele vai matar a sua carnalidade. O avivamento, meus queridos, não é aqui o culto. O avivamento é o que você é lá para fora. O avivamento é o que você fala para as pessoas. O avivamento é o que as pessoas enxergam em você. O avivamento é aquilo que quando você abre a sua boca, as pessoas olham e querem aquilo que você tem. Isso é avivamento. Nós não estamos ainda vivendo num tempo de avivamento. Deus tem uma promessa para a nossa nação. Deus tem uma promessa liberada sobre nós, de que o Brasil seria celeiro de avivamento, celeiro de missionários, que daqui, meus irmãos, partiria avivamento para as outras nações, meu Deus. Mas nós estamos enterrados em Facebook e Instagram. Estamos enterrados nos sites, nas televisões. Estamos enterrados nos nossos bel prazeres. Para mim é mais importante estar num parque do que estar na presença de Deus. Para mim é muito melhor estar vendo um filme num sábado à noite do que estar ali na igreja, do que estar na casa de um irmão, do que estar num pequeno grupo, do que estar compartilhando a palavra numa praça, ou do que simplesmente estar em casa orando. Quando você está em casa, só Deus sabe quem você é e o que você vê. Só Deus e o Espírito Santo conhece se você na sua casa fica 3 horas na televisão, ou fica pelo menos 3 horas orando, jejuando, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Sabe por que nós somos enganados hoje? Sabe por que muitas pessoas são enganadas por seitas, por pastores, por falsos mestres? É porque não tem tempo de ler a palavra, estudar a palavra e meditar a palavra. Não tem. Você troca um culto de ensino por um culto legalzinho de alguém famosinho. Você troca um culto profético por uma balada gospel. Você troca e está num culto de domingo servindo a Deus, para ficar vendo Fantástico na sua casa, ou o Hulk no caldeirão, sei lá o que é. Essa é a grande verdade. Ou simplesmente você troca, porque você se diz cansado diante de tantas coisas. John Piper, que é muito radical, ele fala que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será, sabe o quê? John Piper fala, vai ser provar no último dia, na volta de Jesus, que a falta de oração, sua e minha, não era por falta de tempo. Era porque você estava no Instagram, era porque estava no Facebook, era porque estava curiando a vida dos outros, era porque estava no YouTube procurando o que você assistir para tentar apaziguar o seu ego interior. Como já nós falamos, a preparação espiritual para esse encontro com o noivo não pode ser comprado ou emprestado no último dia. Não vai ter tempo, escute igreja que eu estou dizendo, não vai ter tempo de você negociar a sua salvação no último dia. Não vai ter tempo de, se a morte chegar, você se arrepender. Não vai ter tempo, igreja. Preste atenção. Não fique sendo aquela pessoa da última hora, dos 45 do segundo tempo. Deus está trazendo alerta sobre nós. Não vai dar tempo, porque a palavra fala que ele virá como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A volta dele será num piscar de olho, ele vai vir como um ladrão, que não avisa a hora que vai vir. Se o ladrão avisasse a hora que ele tivesse que vir, o que você faria? Você agiria. Não vai dar tempo. Estamos aqui agora de pé, ouvindo a palavra, adorando. Mas a morte pode chegar ao sair daqui. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não haverá tempo. E lá no último dia, meus amados, nós vamos rever por que nós não demos esse tempo para o Senhor. Então, igreja, é tempo de nos prepararmos.
O que eu quero trazer com essa palavra é que está na hora de nós, como igreja, individualmente como rios, começarmos a nos preparar em todo o tempo, porque Jesus pode voltar. Meu irmão, ainda que espere ainda mais uns 30 anos, eu acho que eu vou viver mais uns 30. Não tem problema se Jesus não voltar nesses 30 anos. Mas, meus irmãos, hoje eu conversava com os pastores e ali a gente conversava e falava, o maior chamado do pastor, o dever dele, é o ajudar você a você obter a sua salvação no último dia. É você manter firme a sua salvação. É você manter firme aquilo que a convicção de que um dia quando você levantou a sua mão para aceitar Jesus, você não reconhecendo como seu Salvador, você vai permanecer isso até o final. Até o final. Por isso não podemos mais negligenciar a presença de Deus. Não podemos mais negligenciar as nossas lâmpadas, que talvez estejam apagadas. Cristo nos disse que virá, mas não revelou quando, para que nunca tiremos nossas roupas, nem apaguemos nossas lâmpadas. William Gurnall, um teólogo, é uma verdade. Sabe por que ele não nos avisou quando voltar? Para a gente ficar ali vestidinho. Estou bem vestido. Minha lamparina está acesa, não falta óleo. O óleo está aqui. E vou permanecer acordado até que o meu noivo venha. Porque a natureza do homem é cômoda. A natureza do homem é uma hora se acomodar. É uma hora aquietar. E deixamos para a última hora para que a gente possa fazer alguma coisa. Que possamos aprender, igreja, com essas virgens prudentes. Que precisamos estar sempre preparados para a volta do nosso noivo. Do noivo chamado Jesus. Não há mais tempo de querer esperar ou querer ter o benefício da dúvida. Você tem o benefício dessa dúvida. Será que Jesus vai voltar? Quando ele vai voltar? Nós não sabemos. Mas está na hora das nossas lâmpadas serem acesas. E se está faltando azeite na sua lamparina hoje, o Espírito Santo quer encher com o óleo da unção. Mas só depende de você, responsabilidade sua. Por isso fique de pé nessa noite.